Bom dia, turma. Olha só, nós vamos para a correção da página 41. Foi a última atividade aí que a gente solicitou, tá? Ela tinha 3 questões apenas e mais o desafio, certo? Então nós vamos começar aí. Nessa 19, pede para efetuar as operações com frações e simplificando o resultado, se possível. Então olha só o que nós temos aqui, ó. 7 vezes 1/10, lembra, pessoal, que a gente estava simplificando nas diagonais para que os números multiplicados ficassem bons, né, para a gente fazer as multiplicações, tal, e os números não ficassem tão grandes. Mas o que acontece? Às vezes tem condições de simplificar nas diagonais e às vezes não. No caso aqui, ó, não tenho ninguém, tenho um aqui oculto embaixo desse 7. Posso simplificar aqui 1 na direção do 1? Não precisa, né? Já é 1. 10 eu não posso na direção do 7. Quando eu falo simplificar nas diagonais, vocês devem se lembrar da aula passada, que é assim. E eu tenho aqui os extremos, ó. 7 na direção do 10. Então não tenho como fazer de forma nenhuma a simplificação aqui. Então eu vou multiplicar então. 7 vezes 1, que é igual a 7. Ó. E 1 vezes 10, que é igual a 10, certo? Agora, na letra B, pessoal, eu sei que aqui embaixo do 10 tem um oculto, eu consigo simplificar 5 na direção do 10. Qual é o número que divide 5 e 10 ao mesmo tempo? É o 5. Então, 10 dividido para 5 é 2. 5 dividido para 5 é 1. 3 vezes 2 é 6. E 1 vezes 1 é 1. 6 dividido para 1 a gente sabe que é igual a 6. Certinho, pessoal? Nessa letra C, eu consigo fazer 12 na direção de 6, pessoal. Então, eu sei que embaixo do 6 tem um oculto. Quem é que divide 12 e 6 ao mesmo tempo? O maior é o 6. 6 dividido por 6, 1. 12 dividido para 6 dá 2. Aí eu vou multiplicar o 5 pelo 1 circulado. 5 vezes 1, 5. Tá aqui. E 2 circulado aqui vezes esse 1 dá 2. Então, 5 sobre 2. Agora, pessoal, nessa letra D, o que acontece? Ó, nessa D, eu consigo fazer o seguinte. Aqui eu tenho um oculto, consigo fazer 10 na direção do 4. Mais 1 na direção do 3, eu não consigo. Então, vamos lá. Os extremos aqui, 10 dividido para 2 dá 5. Né? Circular o 5 aqui. 4 dividido para 2, 2. Certo? Por quê, pessoal? O maior número que divide 10 e o 4 é o 2. 2 vezes 3 dá 6. E 1 vezes 5 dá 5. Portanto, 6 sobre 5. Letra E. Eu consigo agora 3 na direção de 6 e 7 na direção de 21. Então, vamos lá. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. 21 e 7 eu posso simplificar por 7. 21 dividido para 7 é 3. 7 dividido para 7 é 1. Aí nós vamos multiplicar os circulados. Então, 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 3 dá 3. Então, 2 terços. Letra F, pessoal, nós temos aqui, ó, 3 sextos vezes 5 vezes 12 sobre 9. Eu vou botar aqui embaixo desse 5 um oculto. E aí eu só consigo fazer a simplificação aqui no 9 na direção desse 3, ó, que é os extremos. Os extremos. Então, 9 dividido para 3 é 3. 3 dividido para 3 é 1. Aí vamos multiplicar agora, ó. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 12 dá igual a 60. Sobre 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3 dá igual a 18. Pessoal, olha aí. 60 não dá para dividir para 18, mas eu posso simplificar. Por quanto? Ó, por 6, que os dois dá para dividir por 6. Então, 60 dividido para 6 dá igual a 10. 18 dividido para 6 dá 3. Então, 10 terços. E aí, que bom, né? Que eu já fui pelo maior possível, que divide o 60 e o 18, que é o 6. É importante você procurar o maior que divide. Vamos agora, pessoal, para essa letra G. Olha como é que é essa G aí, ó. Nós temos
3 vezes 1 inteiro e 1 quarto. Tem fração mista no meio. Vezes 20 sobre 6 vezes 1 terço. Então, vamos resolver a fração mista primeiro, para depois multiplicar, tá? Então, no cantinho aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, baixar aqui, né, o 3, aí vem o vezes, vou resolver a fração mista, que ela era assim, ó, 1 inteiro e 1 quarto. Para resolver essa fração mista, vocês lembram que vocês vão fazer 1 vezes 4, 4 e soma com esse 1. E repete o mesmo 4. Então, 1 vezes 4, 4, mais 1, 5. Então, 5 sobre 4. Tá aqui, ó. 5 sobre 4. Aí eu vou descer o 20 sobre 6. E vou descer também o 1 terço. Beleza? Sei que embaixo desse 3 aqui, ó, tem um oculto. E aí o que vai acontecer, ó? Eu consigo a simplificação, pessoal. 4, 1 na direção do 5 eu não consigo, não vou fazer. 4 na direção de 20 eu consigo, por 4. 4 dividido para 4 é 1. 20 dividido para 4 é 5. Ó, circular o 5 aqui. Consigo 6 com 1? Não. Mas eu consigo aqui agora 3 com esse 3 aqui de extremo. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido para 3 é 1. Tranquilo? Aí nós vamos multiplicar agora o que ficou lá. Então, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 1 dá igual a 25. Sobre 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. Então, deu 25 sobre 6. Na letra H, nós temos o seguinte, ó. Na H, eu tenho 15 sobre 9 vezes 4 terços vezes 9 sobre 4 vezes 3 sobre 15. 9 eu não consigo simplificar na direção do 4. 3 eu consigo na direção do 9, simplificando por 3. 3 dividido para 3, pessoal, é 1. 9 dividido para 3 é igual a 3, ó. Aí, 4 na direção do 3 eu não posso. 15 com 15 aqui de extremo eu consigo. O maior que divide 15 e 15 é o 15. 15 dividido para 15, 1. 15 dividido para 15 fica 1. Vou colocar 1 aqui e circular. Vamos agora multiplicar, ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Sobre 9 vezes 1, 9. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 1, 36. 36 dividido para 36 é igual a 1. E aí eu encontro a solução, né, dessa expressão envolvendo multiplicação de fração. Quando dá para dividir, divide, se não. Pessoal, agora aqui eu tenho número misto, número misto, número misto, beleza? E aqui fração, fração. Então, vou resolver os números mistos primeiro, para depois resolver o vezes, a multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, 5 sobre 2, vezes 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. 11 sobre 5, vezes 2 vezes 3, 6, com 2, 8. 8 sobre 3, vezes 1 oitavo eu abaixo, vezes 1 sobre 15 eu abaixo. Não consigo 2 na direção do 11, não consigo 5 na direção do 8, porque não tem divisor comum, nem aqui, nem aqui. Mas eu consigo fazer o 15, pessoal, com o 5. Então, 15 dividido para 5 é 3. 5 dividido para 5 é 1. Vamos multiplicar agora. 1 vezes 11, 11. 11 vezes 8, 88. 88 vezes 1 e vezes 1, 88. Ó. Aí vem 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 8, 240. E aí, gente, o que nós temos aí? 88 sobre 240. Vamos ver se fez certo aqui. 10, 30.
Isso mesmo, 200, falta vezes 3. 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30, 240, 240 vezes 3, ó a continha aqui, ó. 3 vezes nada, nada. 12 vai 1, 720. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui, vou botar aqui embaixo, ó. 720. Então, 88 sobre 720. Pessoal, o maior número que divide aí o 88 e o 720 vai ser 8. Ó, 88 dividido para 8, vou dar igual aqui, ó, 11. 11. Aí vem, ó, sobre 720, vou fazer a continha aqui, ó, dividido para 8, vai ser o quê, ó? 9. 9 vezes 8, 72, deu 90. Então, 11 sobre 90 é o resultado final, certinho? Próxima questão. E aí, nós temos agora a questão 20, pessoal. O que acontece nessa questão 20 aí, ó? Henrique digita 5 inteiros e 1/2 páginas em 1 hora. Em 4 horas, quantas páginas ele digitará? Então, olha só, em 1 hora ele digita isso aqui de páginas, ó. 5 inteiros e 1/2. E em 4 horas, quantas páginas? Então, eu vou ter que fazer o quê? Pegar o valor de 1 hora e fazer vezes 4. Então, vai ser o quê, ó? 5 inteiros e 1/2. Não precisava nem passar essa coisa aqui, ó. 5 inteiros e 1/2 multiplicado por 4. Aí eu vou resolver a fração mista. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11, sobre 2, que eu repito, né? O mesmo denominador da fração mista, vezes 4. Aí, pessoal, o que ficou aqui, ó? 11 sobre 2 vezes 4, eu consigo simplificar 2 na direção do 4, ó. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2, que eu sei, né, que tem um oculto aqui, dá 2, ó. 11 vezes 2, 22. 1 vezes 1 dá 1. 22 dividido para 1 é 22. Portanto, pessoal, ele consegue aí em 4 horas 22 páginas. Tranquilo? A questão 21 diz o seguinte, ó. Na questão 21 fala assim: a Bolsa de Valores de Xingozinho, na última quarta-feira, fechou com alta de 2 inteiros e 1/2. Quarta-feira fechou com 2 inteiros e 1/2. Beleza? Na quinta-feira ela fechou com exatamente 2/3 da quarta-feira. A pergunta é o quê? Com base nos pontos da Bolsa de Valores de Xingozinho, fechou, ó, com quantos pontos a Bolsa de Valores de Xingozinho fechou na quinta-feira. Então eu sei, pessoal, que quinta-feira corresponde a 2/3 da quarta. Como é que tira 2/3 de 2 inteiros e 1/2? É só multiplicar as duas coisas. Então eu vou fazer o quê? Para calcular, eu vou fazer o 2/3 vezes 2 inteiros e 1/2. Aí agora, antes de eu multiplicar, o que eu faço? Transformo a fração mista em fração, no caso, própria, tá? No caso, o que nós vamos fazer? Ó? Desce o 2/3 vezes 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5, 5 sobre 2. Gente, ó, não consigo 3 na direção de 5, mais 2 na direção do 2 eu consigo. 2 dividido por 2 é 1, 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes 5 é igual a 5, 3 vezes 1, 3. Portanto, pessoal, ó, ela fechou com 5 sobre 3, pessoal, na quinta-feira, certo? Você ainda pode, pessoal, fazer o quê? Ó, transformar isso aqui, você poderia dar a sua resposta dessa forma, ó. Quantas vezes o 3 cabe no 5, pessoal? Cabe uma vez, ó, cabe uma vez e sobram 2 de um total de 3. Ou seja, posso converter também essa fração aqui própria em número
misto, então 1/3 e 2/3. Então ela fechou com 1 ponto e 2/3 de ponto, tá? Ou então você deixa apenas assim, ó, 5/3 pontos, beleza? Agora, pessoal, nós temos aí o desafio da página 41, onde diz assim, né? Nelma usa 1/2 xícara de açúcar para preparar uma jarra de limonada. É importante você estar acompanhando aí o desenvolvimento da atividade com o livro na mão para acompanhar a leitura. Então ela usa aí, né? 1/2 xícara de açúcar para preparar uma jarra de limonada. A jarra comporta um total de 6 copos grandes de líquido. Então, que quantidade de açúcar há em cada copo se ele for igualmente distribuído? Então, olha só, pessoal. Eu sei que 1/2 xícara de açúcar ela usa para fazer uma jarra. E uma jarra comporta 6 copos. Então, o que eu vou fazer aí para que eu consiga encontrar a quantidade de açúcar em 6 copos, se for igualmente distribuído, né? Ou seja, a mesma quantidade de açúcar no copo 1, a mesma quantidade de açúcar no copo 2 e assim por diante. É só eu fazer o quê? Pegar a quantidade de açúcar, que é 1/2 e 1/2, e fazer uma divisão desse açúcar em 6 copos. Ó, 1/2 e 1/2 dividido para 6. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou resolver a fração mista primeiro. 1 vezes 2, 2, com mais 1, 3, sobre 2, dividido pelo 6, pessoal. Divisão de fração, lembra que o método que a gente utiliza é o que? Multiplicar esse na direção do 3 primeiro, depois o 6 na direção do 2, sem usar aquele processo lá de conservar a primeira fração, trocar a divisão por vezes, inverter a segunda. Então a gente multiplica aqui, ó, cruzado. Então 3 vezes 1 é igual a 3, 6 vezes 2 é igual a 12. Fração que dá para simplificar aqui, pessoal, por 3, ó. 3 dividido para 3, 1. 12 dividido para 3, 4. Portanto, 1/4 de xícara de açúcar. A, né, em cada copo daquele lá. Beleza? Tranquilo? Então, agora aguardem o próximo conteúdo aí, que é multiplicação e divisão de decimais, tá bom? Valeu aí!